Eu nunca imaginei que um potinho de frutas iria mexer tanto comigo. Eu realmente estou me curando através de pequenos atos, de pequenas coisas do meu dia a dia, no qual envolve os meus filhos. Algumas semanas eu comecei a falar que às vezes a gente olha muito para os nossos filhos e a gente olha muito para o comportamento que eles têm. E o quanto lidar com o comportamento das crianças é difícil para nós, porque às vezes é choro, é birra, situações que a gente não sabe como lidar mesmo, e isso se torna algo assim desgastante. Chega às vezes no final do dia a gente está exausto emocionalmente, fisicamente, enfim. E depois que eu comecei a refletir sobre isso e comecei a estudar um pouco mais também sobre esse assunto, eu entendi que não é o comportamento do filho o problema, mas é assuntos que não foram resolvidos em mim ao longo da minha vida, da minha infância, da minha juventude, que hoje, quando eu tenho experiências com as crianças, esses sentimentos que não foram resolvidos, eles vêm à tona, e eles não só vêm à tona, mas eles vêm em explosões, em momentos onde eu perco a paciência, onde eu não compreendo o comportamento do meu filho e começo a projetar sentimentos. E o porquê que eu tô dando essa explicação, né? Porque hoje é uma quinta-feira aqui e a minha filha abriu a geladeira, né, à tarde, e ela olhou algumas frutas que tinha ali e ela falou: mãe, eu quero comer morango picado com kiwi e uva. A minha criança interior jamais comeria morango, kiwi e uva numa quinta-feira à tarde. E não é que seja um problema isso, entendam. E não é que seja um problema isso. Entenda que a questão não é o comer frutas, mas a questão é a minha infância. Eu não passei fome, né? Mas a gente veio de uma origem um pouco mais simples, então era tudo muito regradinho. A gente não esbanjava, tipo, vou comer um monte de coisa. Era geralmente o lanchinho era mais simples, ou era tipo um bolinho, ou era um pãozinho, ou era uma bolacha, era coisas mais simples, ou uma fruta, mas assim, frutas mais acessíveis, por exemplo, banana, ou era um mamão, coisas mais acessíveis, né? E para mim, eu cresci vendo frutas como morango, uva, kiwi, essas frutas mais assim difíceis, né, assim de se encontrar o ano inteiro, né, que elas não têm, digamos que um preço de banana, né, elas são um pouco mais high ticket, né? Então, para mim, esse tipo de fruta a gente comia em momentos especiais, ou era, por exemplo, num bolo de aniversário, ou era uma sobremesa diferente. Então, assim, a minha infância eu passei vivendo essas frutas só em datas especiais. Depois de um tempo já adolescente, isso mudou. A gente começou a ter uma compreensão um pouco melhor dessa situação, então isso mudou um pouco. Mas aquele sentimento meu, da minha criança, de que essa é fruta para momentos especiais, ficou. Né? E mesmo que eu já tenha, né, falado, não, a gente pensava desse jeito porque a situação financeira era mais apertada e tal, hoje a gente tem um pouco mais de condições. Toda vez que eu vou comer essa fruta, eu me pego com aquele sentimento de que vou deixar para um momento especial. Hoje é só uma quinta-feira. Não é dia de comer uma fruta dessa. Como se não fosse realmente, como assim, se tivesse realmente uma data certa para comer certas coisas, sabe? O que eu tô querendo dizer, né? Que a minha infância, as minhas experiências fizeram eu gerar um sentimento de escassez, de certa forma, a respeito de certas coisas. E por que hoje eu estou me sentindo assim, estou me curando, né? Porque hoje ela pediu essa fruta e na hora me veio esse pensamento: nossa, eu jamais comeria essa fruta se eu fosse criança, né, em casa assim. E talvez nem teria fruta numa quinta-feira, talvez a fruta fosse comprada para um final de semana, sabe? E aí eu pensei que privilégio poder, né, oferecer isso para minha filha, ter essa condição, né, de comprar uma fruta um pouco mais cara, mas de toda semana ali a gente conseguir, né, oferecer isso para ela. E que privilégio ela não, tipo assim, não ter que esperar um dia específico para comer, né? E não estou reclamando de ter nada, não reclamo de nada da minha infância, mas eu só estou compartilhando que
eu não escolhi ter esses sentimentos, esses pensamentos, sabe? Essa sensação na minha infância, eu não escolhi ter. Mas o meio onde eu estava inserida me fez com que eu me sentisse dessa forma. E esse sentimento, que eu já nem lembrava mais, ele vem à tona quando os meus filhos pedem uma fruta como essa, entende? E aí o se curar é você trazer à tona essas lembranças e refletir, poxa, eu entendo como é que era na minha época, na minha infância, meus pais fizeram o melhor que eles podiam e tá tudo bem, não tenho mágoas, não tenho nada disso, muito pelo contrário, sou muito grata por tudo. E hoje eu tenho a oportunidade de passar para os meus filhos uma experiência diferente. Eles não precisam esperar um dia específico para comer, eles não precisam ter essa limitação, sabe? E outra questão, né? Eu sou filha do meio de 3 irmãos, de 3 irmãs. Então a gente também tinha muito aquela questão de repartir, não comer tudo sozinho, deixar para o irmão. E esse eu acho que é um princípio assim interessante, né? A gente tem algumas questões, né, que eu trago de situações que não foram muito bem resolvidas, mas que hoje já estão resolvidas para mim, né? Então eu trago com mais naturalidade, mas eu continuo aplicando para os meus filhos. Por exemplo, o meu filho mais novo foi dormir, tá dormindo. E a mais velha tá acordada, e aí ela pediu a fruta e eu falei, ok, vou fazer, lavei, piquei, preparei ele para ela e eu guardei a porção do mais novo. Então eu falei, filha, a mamãe vai fazer, mas eu vou deixar um pouquinho lá pro Pedro. E ela tá com um potinho assim, desse jeitinho assim, tá comendo feliz da vida e tem pro moninho dela e tem um pouco mais também na geladeira. Então assim, o dividir, o saber que essa parte é sua